da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, a Perez e a Zerá. E Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E vamos continuar e pular um pouco. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, mais 14 gerações. E até a deportação para a Babilônia, até Cristo, 14 gerações. Isso nós encontramos em Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Quando nos deparamos com versículos como esse, pode nos parecer besteira ficar lendo e prestar atenção em cada nome. Sim, é verdade. Mas na realidade não é. Muitos detalhes de seu milagroso e maravilhoso nascimento, vida, morte e ressurreição foram preditos em profecias espalhadas por todo o Antigo Testamento. Sim, isso mesmo, profecia. Todos nós, até quem é ateu, conhece a história de Jesus Cristo. Entretanto, a história do Messias não começa no Novo Testamento, e sim no Antigo. Sabemos que o Antigo Testamento contém 300 passagens proféticas que descrevem quem é o Messias e o que ele fará. Alguns exemplos simples estão em: então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías 11:1. Mas tu, Belém Efratá, posto que pequena para estar entre milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está em Miqueias 5:2. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés. Salmos 22:16. Entre muitos outros, a história de Jesus começa muito antes do nascimento dele. Começa logo no surgimento do mundo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está em Gênesis 3:15. Jesus nasceu em Belém, nasceu em Nazaré, cresceu em Nazaré, viveu, cresceu como homem, sofreu como homem, e foi tentado, injustiçado, aclamado, fez discípulos, deu o exemplo ao mundo de como devemos agir. Isto é incrível e fantástico. Muitas vezes recebemos ordens de pessoas que não fazem isso. Por exemplo, um professor que fica bravo quando vê algum aluno mexendo no celular e manda guardar, enquanto ele está no celular. Jesus não foi desse jeito. A vida dele era a ordem para o exemplo. Aos 33 anos, ele foi crucificado como criminoso sem ter cometido crimes. Mas, para aqueles que creem na palavra, sabem que ele ressuscitou no terceiro dia. E o motivo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Jesus nasceu na Palestina, mas precisamente, como você disse, né, em Belém. Ele nasceu durante a época do primeiro imperador romano, Otávio Augusto. E embora muitos pensassem que ele não respeitava a lei, isso não era verdade. Podemos ver isso em Mateus 22, 16, 21, quando um herodiano faz a seguinte pergunta: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, em toda a verdade. Se te preocupares de ninguém, por que não olhas para a aparência dos homens? Diz-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar imposto a César? E Jesus, com toda a calma do mundo, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda de com quem se paga o imposto. Isso porque na moeda, né, da época tinha a face do imperador. Os herodianos responderam: de César, né? E aquela ilustre passagem, que é a retratação da resposta de Jesus. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Realmente, a relação com o império e com Jesus não era tão boa. Digamos que o povo da época estava dividido. Uns seguiam a Jesus, enquanto outros o detestavam, inclusive desejando até a morte dele. E, claro, como todo mundo conhece a história, vamos para a parte do julgamento. Vamos dividir o julgamento dele em três. O primeiro, que é retratado em Mateus 26, de 57 a 75.
Jesus diante, né, o sumo sacerdote, que é o Caifás, lá no Sinédrio, o Sinédrio depunha falsas acusações contra Jesus, e ele não falava nada. Até que chega o ápice, em Mateus 26, 61 a 66, que eu vou estar lendo aqui para vocês agora. E eles disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjura-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és filho de Deus. Disse Jesus: Tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que este ouvistes agora sua blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam, disseram: É réu de morte. A segunda parte é perante o Sinédrio. Eles já estavam prontos para matarem Jesus. Porém, eles tinham que levar até o governador Pilatos. E a terceira parte. Digamos que Pilatos foi com a cara de Jesus, o que não é tão verdade assim. Mas ele resolveu mudar um pouco os planos. Na época, havia uma festa onde o povo escolhia um prisioneiro para ser libertado. Pilatos deu 2 opções ao povo: Jesus e Barrabás, um assassino da época. Mas as pessoas escolheram Barrabás, portanto, Jesus foi crucificado e ressuscitou no 3º dia. É a partir da morte e ressurreição de Jesus que se criou toda a tradição do cristianismo. Ela é a obra primeiramente dos apóstolos, que se encarregaram de disseminar a nova doutrina. O cristianismo, em um sentido universal, torna acessível a todos os povos gentios, ou seja, os não-judeus, e descaracterizando-o como um privilégio de um povo supostamente eleito por Deus, os judeus. Na atualidade, os cristãos são um grupo bem dividido. Vou tentar explicar aqui de forma bem rápida para vocês. Temos os católicos apostólicos romanos e os católicos ortodoxos. Existem os protestantes. Dentro do protestantismo existem os luteranos. Um exemplo é a Igreja Presbiteriana. Há também os calvinistas, a Igreja Batista, e os anglicanos, a Igreja Anglicana. Os evangélicos. Existe uma denominação para alguns evangélicos, que é o pentecostalismo. Um exemplo é a Igreja Assembleia, a Igreja Metodista e a Igreja do Evangelho Quadricular. Há também um movimento chamado neopentecostalista. Alguns exemplos são a Igreja Universal, a Igreja Mundial e a Igreja da Graça. A maior religião atual é o cristianismo, ocupando 31,2% da população mundial. Dentre elas, a maior é, sem dúvidas, a Igreja Católica Apostólica Romana, com 1,2 bilhões de adeptos.